Ocarun terá que morrer no final de Dandadan, e Dandadan é uma chave, mas para que tipo de porta? Ficou curioso? Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de pegar a sua bolinha direita e bater no botão do like. E é claro que com a esquerda você vai se inscrever neste canal maravilhoso, então bora pro vídeo. Existem várias coisas no anime Dandadan que não é novidade para ninguém, inclusive a quantidade imensa de personagens que eles estão inserindo nesta obra, e toda a profundidade que eles dão para ela faz a gente se apegar a cada um desses personagens, menos é claro com Quinta Sakata, eu não suporto aquele personagem. E analisando um pouco mais da teoria que eu formulei sobre Saint Germain no vídeo anterior, que vai estar no card acima, é claro, porque vocês têm que ver aquela teoria que está maravilhosa. Dá muito bem a entender que Dandadan é simplesmente o ciclo concluído de Sansara para transformar alguém em um ser iluminado, ou até mesmo ter poder o suficiente para reviver alguém. Então vamos utilizar essa parte da questão de renascimento daquela maravilhosa teoria para justificar os movimentos seguintes de Saint Germain em Dandadan. Mas antes vamos recapitular um pouquinho. Muito provavelmente a gente ignorou uma das coisas mais óbvias em Dandadan que aconteceu entre os capítulos 149 ao capítulo 163, se eu não me engano, que é a batalha de Ocarun, Ayase contra Azuma possuído pelo poder das cartas féricas. Naquele arco, um yokai extremamente poderoso, mais conhecido como cartas féricas, estão condenados a viver lá para sempre, simplesmente porque foi selado por 4 deuses de proteção. E é claro que mais uma vez as bolinhas do nosso menino Ocarun entram em cena e graças a ela, aquele yokai extremamente poderoso, ele é libertado. E o poder que esse yokai tem é simplesmente controlar os seus inimigos com toda a dor que ele sentiu até o momento na vida. E quais são as outras coisas importantíssimas que acontecem naquele arco, Sonarken? Bom, esse arco é uma espécie de Jumanji, então eles têm que jogar uma espécie de joguinho e ir eliminando os deuses que estão fazendo o selamento daquele local para libertar aquele yokai miserável. Mas acontece uma coisa extremamente importante que a gente não prestou muita atenção. Aquela carta que dá um informativo do jogo e mostra os bosses que Ayase e Azuma tem que enfrentar é claramente uma visão que a gente tem de Dandadan, igual ao que o Saint Germain mostra pra gente não muitos capítulos depois. Aí Sonarken, mas o que isso tá ligado à morte de um dos amigos de Ocarun? É simples, meus garotos, se você for analisar que Ayase não conseguiu sair do baú amaldiçoado, simplesmente porque ela se alimentou de um fruto daquele baú, e desde então ela virou a Ayase rebaixada. E aonde na mitologia japonesa a gente tem algo parecido com isso? Irei explicar com todo prazer para os senhores, tá? Izanami e Izanagi, os deuses primordiais da mitologia japonesa, foram para a Terra para popular, digamos assim. Eles fizeram vários filhinhos e um desses filhinhos em específicos foi conhecido como Deus do Fogo, uma criatura horrenda que simplesmente matou a sua mãe, Izanami, no parto. E assim que Izanami morreu, ela desceu ao submundo, mais conhecido como Yomi. Chegando lá, ela sentiu fome e é claro que ela decidiu se alimentar de um fruto do Yomi. Nosso cavaleiro Izanagi sentiu muita falta da sua esposa e desceu até o submundo buscá-la. Nessa ida ao submundo, ele vestiu uma túnica de proteção. Chegando lá, finalmente ele encontrou Izanami após muitos dias de procura naquele local esquisito, e não importava o que ele fizesse, ela simplesmente se recusava a sair daquele local. Finalmente, Izanagi decidiu fazer alguma coisa quanto àquilo e decidiu acender uma tocha enquanto Izanami estava dormindo. Ao acender aquela tocha, ele viu que o corpo dela foi inteiramente consumido pelo Yomi. Ela se tornou uma espécie de criatura completamente deformada e deixou de ser aquela deusa maravilhosa que ela era antes. E para resumir muito bem para vocês o que acontece a seguir, ela fala pro nosso menino Izanagi que ela comeu um fruto do Yomi e não poderia mais abandonar aquele local. Enquanto isso, nosso menino Izanagi sai de lá cagado de medo e utiliza uma gigantesca pedra para selar a passagem entre o mundo dos vivos e o Yomi. Mas quando ele vai na beirada de um riacho para lavar toda aquela podridão que estava no seu corpo, ao retirar sua túnica, milhares de yokais se espalharam pelo mundo todo, o que é claro explicaria porque existem yokais no mundo de Dandadan e até mesmo no nosso mundo. E então aonde entra a nossa informação sobre algum personagem de Dandadan morrer? Simplesmente porque algum deles precisa fazer isso para acessar o Yomi. No caso, para enfrentar Saint Germain antes que ele consiga liberar Izanagi. Ou até mesmo aquele deus do fogo que causaria uma destruição por todo o Japão. Ou o miserável só quer colecionar alguma coisa e muito bem o Dandadan não pode ser a porta, mas estar lá dentro do Yomi. Então aquele é um dos capítulos mais importantes de Dandadan, que mostra exatamente
exatamente como vai ser o arco final desta obra maravilhosa. Mas agora, de todos esses personagens, qual deles simplesmente o autor vai decidir se livrar, fazer ele jogar no Vascão? A gente tem o nosso menino Karun, que poderia muito bem servir como sacrifício, e também temos a Yase, mas antes disto, vamos formular um pouquinho sobre os outros personagens, porque a história de Ayase e o Karun com certeza vai impactar vocês e eu preciso manter a audiência. Um dos fortes potenciais a morrer é Quinta Sakata, simplesmente porque eu não suporto esse personagem. Sendo já outro personagem, a gente tem Didi, que facilmente aceitaria ser morto para proteger a Ayase e os demais, então facilmente ele se sacrificaria fazendo uma menção direta ao demônio do olho, que também aceitou ser sacrificado, de forma indireta, é claro, para proteger toda aquela região, tornando ele uma espécie de demônio, até porque depois de muito tempo ele foi adquirindo energias negativas de outros sacrifícios, quanto também um deus da montanha. A Aira facilmente também aceitaria ser morta para poder proteger o Karun e os demais, assim também como a nossa querida vovó Seiko, que, levando em consideração aquela teoria que eu mencionei sobre possivelmente ela ter uma ligação com a deusa Amaterasu, ela aceitaria isto para simplesmente ir lá resgatar a sua mãe, que está condenada ao Yomi. A gente possui também Vamola, mas creio eu que ela não morrerá, até porque ela tem que repopular a espécie toda dos Sumérios. Então creio eu que a gente vai ter ela só até a chegada da sua vovozinha, onde eles vão ir para outro planeta, ou se estabelecer em uma região da Terra. Já chegando na Rin, ela não vai se sacrificar pelos nossos amigos, até porque a cabeçuda jamais deixaria ela fazer aquilo. E isso abre um pouquinho de brecha para uma teoria extremamente interessante que dá para formular em cima desta também. No caso, alguém que recentemente sumiu de Dandadan e muito provavelmente vai estar no Yomi quando o Karun e seus amigos conseguirem acessar aquele local para enfrentar Saint-Germain. E indo ao ponto principal dessa série, a pessoa mais óbvia a morrer em Dandadan simplesmente é Ayase. E é claro que nessa hora vocês têm que escrever nos comentários o quanto vocês me odeiam por sempre matar a Ayase ou separar ela e o Karun. Mas pense comigo, eu acabei de mencionar para vocês uma história de amor. No caso, a primeira história de amor da mitologia japonesa, que é o amor de Izanami Izanagi, que fez nosso menino Izanagi sentir falta da sua esposa morta e ir buscá-la no mundo dos mortos. E quem que ama quem nesse mundo de Dandadan? Muito provavelmente, a Ayase vai morrer e o seu poder será utilizado para abrir a fechadura, no caso do Dandadan, após, é claro, Saint-Germain descobrir onde está a pedra que Izanagi usou para selar o Yomi, ou descobrir, no caso, que Dandadan é esta porta, até mesmo conseguir os 3 tesouros do Japão para libertar essa passagem. Quem não viu minha teoria, dá uma olhada lá em cima que tá maravilhosa. E como é necessário uma pessoa desviver para acessar o Yomi, a Ayase será sacrificada pelo nosso menino Saint-Germain, utilizando um dos yokais que ele possui, para simplesmente enviar a Ayase para lá e localizar o objeto que ele tanto procura. No caso, se Dandadan não for uma fechadura, com certeza ele vai estar no Yomi. Ou só libertar Izanami e ver o circo pegar fogo completamente. Mas também a gente pode substituir a nossa menina Ayase pelo próprio Karun, trazendo para ele não uma morte definitiva, mas simplesmente enviando ele para o Yomi naquela forma espectral que ele possui, que a gente já sabe que ele consegue acessar. O que, é claro, deixaria essa teoria exatamente correta, mas não tão correta assim. Agora imagine comigo, já na batalha final, o Karun serviu ou a Ayase de sacrifício para acessar o Yomi e finalmente o Dandadan vai ser revelado, no caso, a iluminação do nosso menino Saint-Germain, ou simplesmente tirar aquela pedra libertando todos os yokais do mundo do Yomi. E quem aparece lá para ajudar nosso menino Karun? A vovó Turbo, que se sacrificou para dar os poderes para o Karun novamente. Meus amigos, eu já imagino chegando lá, a velhinha botando banca em todo mundo, agindo como se fosse a rainha do mundo amarelo. Para quem não sabe, Yomi também é conhecido como mundo amarelo. Então, meus garotos, o que vocês acharam dessa teoria que está maravilhosa? Quem eu quero que morra na realidade é meio óbvio que é o Quinta Sakata. Se você concorda comigo ou não, escreva nos comentários que eu quero ler todos. E é claro que eu responderei todos também. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque eu estou editando vários e vários vídeos para sempre mantê-los informados sobre o mundo dos animes. No mais é isso, aguarde até as 4 horas nosso resumo completo de Kaiju número 8. E realmente eu tenho que confessar para vocês, eu não suporto animes que tem a ver com criaturas gigantescas, no caso mecha, entre outras coisas. Mas Kaiju número 8 é uma das melhores coisas que eu já li em toda a minha vida. Sonar quem agradece muito a paciência de todos vocês. Lembre-se, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. No mais é isso e ele diz tchau.